Professor Manuel Felipe e hoje vamos continuar estudando os números racionais. Vamos aprender a somar números racionais, tá bom? Só lembrando que o conjunto dos números racionais são todos os números da forma A sobre B, ou seja, são os números da forma de fração, que podem ser escritos da forma de fração. Nós representamos ele por esse Qzinho aqui caligráfico, tá certo? Sempre lembrando que na fração, o numerador é o número que fica em cima e o denominador é o número que fica embaixo. Então, todo número que a gente consegue escrever na forma de fração, por exemplo, 3 sobre 2, 4 sobre 5, negativo 7 sobre 1. Então, todos esses números assim são números racionais, tá bom? A única coisa que não pode acontecer nessas frações é o B, ou seja, o denominador ser zero. Sempre lembrando que números naturais são números racionais e números inteiros também são números racionais. Por quê? Você pega o 5, que é um número inteiro, você pode escrever 5 sobre 1. Ou seja, 5 dividido por 1 é 5. Então, isso aqui a gente escreve de forma de fração. A sobre B, no caso, o A é o 5 e B é o 1. Então, todos esses números, negativo 4, é negativo 4 sobre 1. Então, todos esses números aí são números racionais. E hoje vamos aprender a somar esses números, né? Como é que a gente faz a soma dessas frações? Bem simplesinho. Nós temos dois casos, basicamente. No primeiro caso, são frações com denominadores iguais, ou seja, quando os números embaixo das frações são iguais. Esse caso é bem simples. A gente repete os denominadores, né? Repetimos o denominador e somamos os numeradores. Então, letra A, positivo 3 sobre 5, mais positivo 6 sobre 5 também. Observe que os denominadores são iguais, 5 e 5. Então, o que a gente faz aqui? Repete os denominadores. Então, é fácil, repete o 5 e soma os numeradores. Então, aqui você escreve positivo 3 mais positivo 6. Tá bom? Então, repete os denominadores e somos os numeradores. Somos os números que estão em cima. Sempre lembrando que eu coloco um parênteses aqui no positivo 6 para não ficar dois sinais de mais juntos, né? Então, a gente coloca o parênteses aqui para separar os sinais de mais. Agora ficou fácil, O 5 aqui você continua repetindo e soma positivo 3 mais positivo 6. Dois números positivos somando, então o resultado vai dar positivo e você faz 3 mais 6, 9. Então, o nosso resultado aqui deu positivo 9 sobre 5. Então, é bem simples. É só repete a base e soma os numeradores. Então, repete os denominadores, desculpa. Então, aqui novamente, negativo 4 e negativo 4 no denominador. Então, denominadores iguais, o que a gente faz? Repete o denominador. Então, repete aqui o 4. E agora você soma os numeradores, ou seja, soma os números que estão em cima. Então, vai ficar negativo 7 mais negativo 8. Lembrando que eu coloquei o sinal de parênteses no segundo número aqui, no negativo 8, para não ficar o sinal de mais junto do sinal de menos. Então, agora a gente soma dois números negativos. Se eu estou somando dois negativos, o resultado dá negativo. E agora você faz 7 mais 8. Mas 7 mais 8 é 15. Então, aqui vai ser negativo 15. Sempre lembrando, pessoal, essa soma aqui soma com números inteiros. Essa soma aqui de cima, que a gente já estudou nas aulas passadas. Em cima, a gente tinha dois números positivos. Então, dois números positivos somados, o resultado dá positivo. Você faz a soma. 3 mais 6 e vai dar 9. E o resultado vai ser positivo porque são dois positivos. Aqui embaixo eu estou somando dois negativos. Então, o resultado, claro que vai dar negativo. Você está somando duas coisas negativas. O resultado vai dar negativo. Mas negativo quanto? Aí você faz 7 mais 8 dá 15. Tá bom? Então, quando estiver somando dois números inteiros com o mesmo sinal, o resultado já vai ter esse sinal. Se for 2 positivo, o resultado vai ter o sinal de positivo. Se for dois números negativos, o resultado já vai ser negativo. Aí você faz a soma. Tá bom?
Continuando outro exemplo. Negativo 10 sobre 7 mais positivo 6 sobre 7. Primeiramente, vamos olhar os denominadores. São iguais? Sim, são iguais. 7, 7. Então, a gente repete o denominador, repete 7 e soma os numeradores, ou seja, soma esses números aqui de cima. Então, você vai ter negativo 10 mais positivo 6. Certo? Então, repete o denominador, que é o negativo, e soma. Agora, cuidado nessa soma aqui. Eu estou somando um número positivo, um número negativo, que é o negativo 10, com um número positivo, positivo 6. Observe que os sinais aqui são diferentes. Então, quando na soma os sinais são diferentes, a gente faz a diferença. Tá bom? Então, repete o sinal do maior. Quem é maior? Só o 10 ou só o 6? 10 é maior que 6, né? Então, repete o sinal do 10, que é negativo. Beleza? E a resposta aqui você faz a diferença. Por quê? Sinais diferentes. Um negativo com positivo. 10 menos 6 é 4. Então, coloco 4 aqui na resposta, que vai ficar negativo 4 sobre 7. Então, a soma da minha fração ali deu negativo 4 sobre 7. Mas lembrando, sinais diferentes na soma, coloca o sinal do maior e faz a diferença. Sinais diferentes, coloca o sinal do maior e faz a diferença. Novamente aqui, positivo 3 sobre 11 mais negativo 25 sobre 11. Olha os denominadores dessas frações. São iguais, né? 11. Então, repete o denominador, que é o 11, e vamos somar os expoentes. Positivo 3 mais negativo 25. Para melhorar aqui, vamos colocar o parênteses, para não ficar os dois sinais juntos, tá bom? Sempre lembrando. E agora ficou tranquilo, positivo 11 mais negativo 25. Novamente, um número positivo somado com um número negativo. Sinais diferentes faz a diferença. Então, você coloca o sinal do maior primeiro. Quem é maior, o 3 ou o 25? O maior é o 25. Eu coloco o sinal do maior, que é negativo. Tá bom? Repete o sinal do maior e faz a diferença. 25 menos 3. Vai dar 22. Tá bom? Então, aqui dá negativo 22. Beleza? Sempre lembrando, somando dois números com sinais diferentes, repete o sinal do maior. No caso aqui, o sinal foi negativo. Por quê? Porque 25 é maior do que 3 e faz a diferença, tá bom? Aqui a gente ainda podia simplificar essa fração, porque se a gente dividisse 22 por 11, dava 2, né? E lembrando a regra de sinais de divisão, um número negativo dividido por um positivo, o resultado ainda dá negativo, tá bom? Então, quando der para fazer essas simplificações aqui, a gente faz. Mas quando não der, pode deixar de forma de fração, como em cima, negativo 4 sobre 7. Então, pessoal, nesse caso aqui, quando os denominadores são iguais, a gente repete os denominadores e cuidado na hora de fazer a soma dos numeradores, a soma dos números aqui em cima. Sempre lembrar, se somar dois números com o mesmo sinal, repete o sinal e soma tranquilamente. Agora, quando os sinais são diferentes, que nem aqui, negativo 10 mais 6, repete o sinal do maior e faz a diferença. Então, sinais diferentes, você faz a diferença, ou seja, faz a continha de menos. Tá bom? Agora, o segundo caso, quando os denominadores são diferentes. A gente estava quando os denominadores são iguais, era tranquilo, repetir os denominadores. E quando eles são diferentes? Então, a gente tem que igualar, ou seja, deixar os denominadores iguais, tá certo? E aí, quando eles estiverem iguais, a gente calcula como no caso acima, ou seja, repete e soma os numeradores. Vamos para o primeiro caso. Positivo 3 sobre 2 mais positivo 7 sobre 4. Observe que agora são diferentes. O denominador aqui é 2 e aqui é 4. Então, como é que a gente faz para deixar todos eles iguais? Então, vamos lá. Você observa aqui primeiro. O 4 é o denominador desse aqui. Então, você vai pegar
a primeira fração e multiplicar por 4 em cima e embaixo, ou seja, o 4 vai multiplicar, colocar um pontinho para representar vezes o positivo 3, tá bom? E depois o 4 vai multiplicar o 2, tá certo? Aí depois você vai somar, vamos lá. O 4 multiplicou o 3 e o 2. Agora o 2 aqui, ó, vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar o 7 e o 4, ou seja, vai multiplicar todo mundo do outro lado. Então, ó, 2 vezes 7 e embaixo 2 vezes 4. Tá bom? Então, a gente só fez uma multiplicação aqui. Agora vamos calcular. Observe que 4 vezes 2 é 8. E 2 vezes 4 também é 8, né? Então, aqui a ordem não vai mudar nada. Então, o numerador aqui vai ser 8 e 8. No denominador embaixo, desculpa, tá bom? Então, aqui a gente vai ter 8. E em cima a gente faz multiplicação. Ó. 4 vezes 3 é 12. Sempre lembrando que aqui o sinal do 4 não aparece, é positivo. Então, aqui é positivo 12. E 2 vezes 7 é 14. Então, a gente tem o que aqui? Temos 12 sobre 8 mais 14 sobre 8. Observe que essas duas novas frações têm denominadores iguais, que é o 8. Então, a gente faz o quê? Como no caso acima. Repete o denominador e soma os numeradores. Soma 12 mais 14. Quando a gente for calcular aqui, ó, vai dar 8 e 12 mais 14, uma continha simples, né? Dois números positivos. O resultado vai dar 26. Então, a nossa primeira soma aqui deu 26 sobre 8. Tá bom? Então, sempre lembrando, para deixar os numeradores iguais, você pega o denominador de uma fração e multiplica a outra fração inteira. Multiplica em cima e multiplica embaixo pelo mesmo número. Tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos para tentar treinar e aperfeiçoar essa técnica. Ó, negativo 1 sobre 3 mais negativo 2 sobre 5. Então aqui novamente, ó, são diferentes ó, os denominadores. Um é 3 e o outro é 5. Então o que a gente faz? Pega o 5 aqui ó, e vai multiplicar todo mundo do outro lado. Depois a gente vai pegar o 3 e multiplica todo mundo do outro lado. Então, ó, vamos lá primeiramente. O 5 multiplica o denominador 3. E também o 5 multiplica o menos 1. Tá bom? Eu coloco parênteses aqui novamente, para não ficar o sinal de vezes junto do sinal de negativo. Aqui, ó, tem o sinal de mais, repete o sinal de mais. E agora, o 3 vai multiplicar o negativo 2 e também o 5. Então, o 3 multiplica o negativo 2 e aqui o 3 multiplica o 5. Beleza? Então, a gente só está fazendo multiplicação, não estamos fazendo nada demais ainda. Então, vamos ver. Ó. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3 aqui, é 15. Aqui também vai dar 15. Então, sempre uma observaçãozinha importante. Na multiplicação aqui embaixo, vão ficar sempre o mesmo, 15 e 15, porque a gente está fazendo a técnica para deixar eles iguais. Então, aqui já vai ser 15. Ó. 15 e 15. Agora, a gente vai multiplicar os de cima. Primeiro, ó, 5 vezes negativo 1. Lembra da regra de sinal da multiplicação? Sinais diferentes na multiplicação e divisão. Sinais diferentes. Ó, o 5 aqui é positivo, não aparece sinalzinho de mais, mas a gente sabe que é positivo. Então, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, aqui já é negativo. Mas negativo quanto? Negativo 5, né? Porque 5 vezes 1 é 5. Da mesma forma, nessa outra multiplicação aqui. Ó. 3 vezes negativo 2. O sinal do 3 não está aqui escrito, mas é como se fosse mais, sempre lembrando. Então, 3 vezes negativo 2 vai dar negativo 6. Então, agora eu tenho essas frações, ó, negativo 5 sobre 15 e negativo 6 sobre 15, com os denominadores iguais, ó, que é o 15. Então, como é que a gente faz? Repete o denominador. Então, vamos repetir o 15.
e soma. Negativo 5 mais negativo 6. Só colocar o parênteses aqui para ficarem os negativos diferentes, né? Aqui você repete o 15 e negativo 5 mais negativo 6. Lembrando, ó, na soma, dois números negativos. Então, na soma a resposta já vai ser negativa, né? Mesmo sinal aqui, dois números negativos, 5 mais 6 é 11. Então, o resultado deu negativo 11 sobre 15. Então, pessoal, só uma observaçãozinha nessas multiplicações aqui que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Mas o restante é igual ao primeiro caso. Repete o denominador e soma os numeradores. Na outra questão aqui, o outro exemplo, negativo 10 sobre 2, mais positivo 6 sobre 7. Ó. Denominadores diferentes. O que é que a gente faz? Vamos deixar eles iguais. Então, primeiro, a gente vai deixar os denominadores iguais. Ó, pega o 7 aqui, ó, e multiplica o negativo 10 e depois o 2. Então, você faz 7 vezes negativo 10, tá bom? E depois 7 vezes 2. Agora, o 2 aqui, que é o outro denominador, vai multiplicar todo mundo daqui. Primeiro vai ficar 2 vezes positivo 6, depois 2 vezes 7. Bom, então lembrando, os denominadores sempre ficam o mesmo. Ó. 7 vezes 2, 14. E 2 vezes 7 é a mesma coisa, 14. Então aqui embaixo, a gente já sabe que é 14. Mas o outro denominador também é 14. Vamos ver os numeradores. 7 vezes negativo 10. Ó, o número positivo, que o 7 é positivo. Quando não tem sinal é positivo. Então negativo 10 aqui. 7 vezes negativo 10 vai dar negativo 70. Ó, um positivo multiplicado por um negativo, o resultado é negativo. 7 vezes 10, 70. Então dá negativo 70. 2 vezes positivo 6, né? Ou a mesma coisa, 2 vezes 6. Dá 12. Eu já tenho aqui duas novas frações. Negativo 70 sobre 14 mais 12 sobre 14. Observe que os sinais são iguais. 14, né? Os denominadores são iguais, quer dizer, desculpe. Então aqui você repete o denominador e soma. Negativo 70 mais 12. Positivo 12. Tá bom? Quanto é negativo 70 mais positivo 12? Observe que os sinais aqui são diferentes. Ó. É o negativo 70 e o 12 aqui é o número positivo. Então, se é diferente, repete o sinal do maior, repetir o negativo do 70 e faz a diferença. Ou seja, faz a continha de menos. 70 menos 12, que vai dar 58. Então, a resposta aqui é negativo 58 e embaixo é o 14 mesmo. Tá bom? Então, lembrando, pessoal, quando for diferente os denominadores, a gente tem que multiplicar, tá bom? Pega um denominador e multiplica a outra fração. E depois, ao contrário, o outro denominador e multiplica a outra fração. Assim, os denominadores ficam sempre iguais, ó. Como nos exemplos aqui a gente viu que nesse ficava 14, o de cima sempre fica 15. Então, a gente iguala os denominadores e depois que iguala os denominadores, a gente usa o mesmo caso anterior. Tá?